Tiago capítulo 1, verso de número 12. Amém. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação, nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te pedimos nessa hora que o Senhor comunique conosco a tua palavra, Senhor. Nosso coração está aberto, Senhor, para ouvir a tua voz por intermédio da tua palavra. Queremos, ó Deus, sermos alimentados, instruídos pela tua palavra, Senhor. Seja conosco, traga a iluminação do teu Espírito Santo, alarga nosso entendimento para que possamos, ó Deus, reter a tua palavra e aplicar em cada circunstância da nossa vida. Seja conosco no nome de Jesus. Amém e amém. Chegamos aqui no capítulo 1 do verso 12 de Tiago. Nós já viemos aqui falando em Tiago, já dando todo o contexto dessa carta em Tiago, né? Ele escreve aqui para os irmãos que foram espalhados, né, devido à perseguição pelo mundo. Ele começa a escrever no verso de número 2, para que eles possam ter alegria por qualquer tipo de provação, porque quando a fé é provada, a perseverança, ela cresce, e é necessário que a perseverança cresça, para que o crente ele se torne maduro e completo, sem que ele tenha falta de nada. Ou seja, nós temos tudo que o Senhor pode ofertar na nossa vida, e nós não temos falta da presença de Deus, da orientação de Deus, né? Nós não temos falta de nada, porque a nossa vida é completa em Deus. Aí ele diz que se alguém, nesse processo de enfrentar a provação, precisa de sabedoria, tem que pedir a Deus. Ele caracteriza aqui Deus como alguém que é generoso, né? Deus é generoso. Você conhece uma pessoa generosa? Como é bom, né? Você estar com alguém que é generoso. Essa pessoa, ela não é avarenta, né? O avarento ele retém para si. O generoso, ele abençoa. E essa característica que Tiago traz de Deus. Se você quer enfrentar os momentos de provação, que é para o seu próprio amadurecimento, tendo esses momentos de alegria, entendendo que esses momentos são um refinamento de Deus para a sua vida, você precisa pedir sabedoria a Deus para poder lidar com esses processos que Deus traz para a nossa vida, né? É como se nós fôssemos uma pepita de ouro tirada da terra, que ainda está num estado de impureza, e tem que ser purificado para que essa pepita de ouro tenha o seu valor devido. E as provações, elas fazem isso, elas refinam a nossa vida, elas tiram aquilo que é de excesso, elas purificam a nossa fé cristã, para que a gente possa ter uma fé amadurecida. Mas no processo, às vezes a gente não entende, né? Então o que a gente precisa? Pedir a Deus sabedoria, né? Todos nós que estamos aqui necessitamos diariamente de sabedoria. E Tiago vai dizer: peça a Deus, porque Ele é um Deus generoso. E quando você pede por sabedoria, por que nós precisamos de sabedoria? Para saber lidar com as provações do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, como lidar com as pessoas, como lidar com as circunstâncias que estão à nossa volta. A sabedoria,
é a aplicação desses princípios divinos, que é a palavra de Deus, em cada circunstância da nossa vida. Alguma coisa acontece na sua vida, eu e você precisamos de sabedoria. Alguém sem sabedoria não vai saber responder da forma certa, não vai saber tomar a atitude na forma certa, porque há tempo e momento para todas as coisas. Nesse processo da vida, às vezes, em algumas circunstâncias, a gente tem que reter, tem que parar de falar, a gente não pode tomar uma atitude. A sabedoria vai nos refrear para que possamos passar por esses momentos em que Deus pode, sim, nos orientar por intermédio da sabedoria. E quando a gente pede, a gente recebe. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Existe uma promessa de Deus, sabe qual é a promessa? Peça sabedoria e Ele vai te dar. Peça a sabedoria que Deus vai te dar. Não precisa ficar com medo não, porque Ele não vai repreender aquele que está pedindo não. Está pedindo sabedoria, Ele sabe que você está se dobrando à vontade dEle e querendo seguir aquilo que é certo e que é correto, né? Então peça sabedoria para você lidar com o seu marido, peça sabedoria para você lidar com a sua esposa, peça sabedoria para você lidar com o dinheiro, peça sabedoria para você não comprar demais. Você ganha bem, mas está metendo o pé pela mão, cartão está vindo 10, 15 mil, você não sabe como é que vai fazer, falta de sabedoria. Mas quando pedir, peça com fé. Não peça na dúvida, não seja um vacilão. A Bíblia fala, não vacile, não pode pedir, mas não peça sem fé. Faça esse pedido com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, né? A onda do mar ela é empurrada e agitada pelo vento, né? Ela vai e volta. O vento sopra, a onda vai. O vento vai, a onda vai, né? Então, quando a gente pedir, a gente tem que pedir com fé. Aliás, tudo na vida cristã, você vai orar, ore com fé, né? Você tem que orar com fé, pedir a Ele com fé, né? Ele não deve esperar. Aí Tiago vai dizer no verso 7, se você está duvidando, não espere receber coisa alguma do Senhor. Por quê? Porque tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. A mente dividida é aquilo, estou pedindo a Deus, mas eu quero dar um jeitinho com a minha própria força. Eu estou pedindo a Deus, mas eu quero fazer do meu jeito. Não. Você tem que ter a sua mente na fé, focada em Deus, sem ter a tua mente dividida, sem ser instável. Aí Tiago agora vai trocando também de assuntos, ele vai falar assim, o irmão que é pobre, vamos lá, vamos mandar aqui, ó. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra, né? O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, por quê? Porque a sociedade da época dizia que o pobre estava debaixo de maldição, estava debaixo de uma palavra negativa. E Tiago desconstrói isso dizendo, o irmão pobre, você tem que se orgulhar, porque você é digno de honra. Não pense que a pobreza que você enfrenta é uma desgraça, é uma maldição, ou que você está sobre uma penalidade da parte de Deus. Não. Você está enfrentando um momento de pobreza. Talvez você possa enfrentar a vida toda na pobreza, mas você tem uma herança nos céus, você tem uma riqueza celestial na sua vida. Então, meu irmão, olhe com a perspectiva correta. E você que é rico? Você que é rico, olha como Tiago inverte as situações, né? Você que é rico, você deve se orgulhar porque você é insignificante. O contexto da sociedade da época era o seguinte, o pobre estava sobre maldição, e o rico estava debaixo da bênção, Deus estava olhando para ele, ele tinha um favor de Deus, o rico. Mas a pobreza e a riqueza é uma condição que não tem nada a ver se uma pessoa está na presença de Deus ou não. O que mostra que uma pessoa está na presença de Deus?
apesar de ser pobre, ou apesar de ser rica, é o quebrantamento de coração, a humildade e o desejo de servir e adorar a Deus. Tiago vai dizer, pobre, não pense que essa situação é uma situação de desgraça e que Deus não está olhando para a tua vida. Você tem uma riqueza no céu, você tem um tesouro maior, onde a traça não pode corroer, onde ladrão não pode roubar, é uma herança eterna em Deus. E rico? Ô rico, você está pensando o quê? Porque você tem dinheiro? Aí Tiago vai dizer para ele, você que é rico, meu irmão, você deve se orgulhar porque você é insignificante. Porque o dinheiro traz status, né? O dinheiro, a pessoa acha que não precisa de ninguém. O dinheiro faz a pessoa ficar soberba. Aí Tiago vai, baixa a bola aí. Baixa a bola. Me dá mais retorno aqui. Baixa a bola um pouquinho. Não é por aí não. Não é com altivez, com orgulho e prepotência não. Se orgulhe porque você é insignificante. Essa tua riqueza, hoje você tem, amanhã você pode não ter nada. Aí ele vai dizendo, olha o que Tiago vai trazendo aqui, né? A riqueza murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta, a grama seca, a flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. A riqueza é uma areia movediça, você pode pisar e ser afundado por ela. Não fique diante das riquezas com o nariz empinado. Deixe que Deus governe a sua vida e veja isso como um favor de Deus e olhe para isso como algo insignificante em que tudo vai passar. O que não passa é um coração quebrantado diante de Deus. Isso aqui foi o 11, né? Agora é o 12. Vamos lá no 12? Vamos aqui no 12. Ele vai mudar novamente agora um pouquinho de assunto, né? Tiago fala, algum obreiro pode ir lá fora, por favor? Verso 12. Tiago agora vai mudar outra vez, vai entrar em outro assunto, né? O verso 12, ó. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Vamos entender isso aqui, né? Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, né? A palavra usada aqui para feliz ou bem-aventurado, né, implica aqui numa felicidade profunda e duradoura. Olha o que Tiago está escrevendo. Feliz é aquele, bem-aventurado é aquele que tem uma felicidade profunda, né? Uma felicidade que não passa, é uma felicidade profunda. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, né? Diferente da felicidade que é uma felicidade momentânea, baseada nas circunstâncias externas. Qual é a diferença aqui dessas felicidades, né? Existe uma felicidade que ela é momentânea, né? Qual é a felicidade momentânea? Aquilo que tem à nossa volta, né? O que as pessoas sentem, né? Tem uma conquista, né? Enfim, compra um carro novo, compra uma casa, né? Compra um fogão, uma geladeira, uma roupa, fica feliz, ok. Mas a felicidade que a palavra de Deus aqui em Tiago, ela está nos dizendo é o seguinte: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. É uma felicidade que é duradoura, não está baseada naquilo que a gente recebe externamente. É uma felicidade que Deus coloca dentro do nosso coração,
porque a gente consegue suportar com paciência as provações e tentações, né? Suportar com paciência vai envolver aqui perseverar nas dificuldades sem perder a fé. Suportar com paciência é perseverar nas dificuldades sem perder a fé, sabendo que Deus tem um propósito nas adversidades. Quando a gente olhar para as dificuldades da vida, a gente precisa olhar com uma outra visão. Qual é a visão que a gente tem que olhar para as dificuldades da vida? A gente tem que olhar que Deus tem um propósito nisso. Você não enfrenta, eu não enfrento problemas e provações à toa. Não. Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Deus tem algo a nos ensinar. Deus tem algo a refinar na nossa vida. Deus tem algo a trabalhar na nossa vida. A gente precisa olhar com uma outra ótica, com uma outra visão. Provações, vamos entender isso aqui, né? Feliz, bem-aventurado é aquele que suporta, persevera com paciência as provações e tentações, né? Provações, desafios e dificuldades externas que Deus permite para fortalecer a fé, desenvolvendo paciência e caráter. Ele precisa trabalhar em nós. Ele precisa trabalhar em nós. Deus trabalha em nós. E como é que Deus vai trabalhar em nós? Com provações. Não tem jeito. Deus trabalha em nós através das provações. Ele tem que trabalhar. Tem que trabalhar, não tem jeito. Nesse trabalhar, nas provações, o que Deus faz? Fortalece nossa fé. A gente, quando passa na provação e passa nesse processo, a gente fica com a fé mais fortalecida. A nossa fé em Deus, ela fica mais sólida. Quando a gente passa por essas provações, a gente vai desenvolver a paciência. Quantos de nós dizem o seguinte, né? Eu não tenho paciência. Pode deixar que Deus vai trabalhar isso em você. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Eu não tenho paciência. Tá bom. Não tem não? Fica tranquilo. Papai do céu vai enviar uma aprovação para você ter paciência. Que isso, pastor? É Bíblia, não sou eu. É provação para gerar paciência. Lê lá, Romanos capítulo 5, você vai ver isso. Depois você lê lá, está escrito isso. A tribulação que Deus permite que a gente passe, gera em nós paciência. Então, quando a gente passa pelas provações da vida, a nossa fé é fortalecida, a gente desenvolve a paciência, e o nosso caráter, ele se torna um caráter mais apurado. Um caráter mais fortalecido. Você sai da provação sabendo que aquilo que é correto tem que ser feito. Ainda que doa em nós, o crente que tem um caráter em Deus, ele sabe que não pode fazer aquilo que é errado, ele tem que fazer aquilo que é certo. O nosso caráter sai mais amadurecido, fortificado, fortalecido. As provações, olha para cá para você entender isso, hein? As provações, elas não são pecaminosas em si mesmo, mas podem nos aproximar ou nos afastar de Deus, dependendo de como reagimos. Por isso que a gente precisa pedir a Deus sabedoria. Sabedoria. Você está enfrentando provação, você tem que pedir sabedoria a Deus para você enfrentar esse momento e passar por ele. Porque se você não tiver sabedoria, esse momento de provação pode, talvez, te afastar, porque você não está entendendo o trabalhar de Deus na tua vida, aí você decide se afastar de Deus. Mas a provação, ela não tem esse intuito. A provação
nos traz um intuito da gente se aproximar mais de Deus, Ele vai te quebrar para você se aproximar mais dEle. Ele vai te colocar na moenda para você se aproximar mais dEle. Ele vai trabalhar na tua vida para você se aproximar mais dEle. Ele vai retirar algo da tua vida para você se aproximar mais dEle. Não tem jeito. Eu coloco aqui alguns exemplos práticos. Perda de um emprego, talvez Deus possa te provar nisso. Você continua confiando em Deus e sendo fiel. A porta abriu, glória a Deus. A porta fechou, glória a Deus. Eu não estou entendendo o motivo disso, Senhor, mas eu te glorifico. Aquele que não entende, não tem sabedoria, vai dizer: Senhor, eu sou dizimista fiel por tantos anos, eu estou te servindo, trabalhando, e a porta fechou. É porque você não está entendendo. Deus precisa trabalhar na tua vida, essa porta precisa fechar para Ele trabalhar na tua vida. Peça sabedoria. Peça sabedoria. Uma doença, uma enfermidade na família. O que você escolhe fazer? Continuar orando, confiando, louvando, mesmo diante do sofrimento. No mundo a gente vai ter aflição. A doença não dá no acrílico, a doença não dá no carpete. A enfermidade chega na casa do ímpio e chega também na casa do crente. A pandemia está aí, teve aí. Quantos crentes não faleceram? Perdi minha sogra na pandemia. Quantos crentes não faleceram? Porque doença dá no ser humano. O que a gente tem que fazer? É continuar louvando, adorando, orando e confiando em Deus, mesmo no sofrimento. Perseguição por causa da fé, tudo são provações. Zombarias, rejeição, porque na faculdade, na escola você é crente, porque no trabalho você é crente, você não tem o mesmo costume, nem o mesmo hábito que o mundo tem. Vão zombar da sua fé, vão dizer: para com esse negócio de crente quadrado, vão perseguir, você é fanático, vão te excluir, vão discriminar você pela tua fé, vão perseguir você pela tua fé. E o que você tem que fazer? Continuar servindo e adorando a Deus. Crises financeiras, dificuldades que vai exigir de cada um de nós, sabe fazer o quê? É depender de Deus para aprovação, para provisão divina. Está apertado o negócio, não murmura. Não tome o caminho da desonestidade. Deus está te provando para que você caia humildemente de joelhos à presença dEle, clamando a Ele: Senhor, traga a provisão de cada dia. Eu não quero te murmurar, Senhor, eu quero louvar o Teu nome, eu não quero reclamar. Mas Ele precisa trabalhar. Deus precisa trabalhar. Desentendimento familiar ou na igreja. Na família tu já sabe como é que é, né? Ou é só na minha casa que tem desentendimento? Na tua não tem não, né? Oh, lírios do campo. Ai, na igreja, oh, só tem anjo. Oh. Tem não, tem ser humano. Igual você também, chato igual você e a mim. Desentendimento familiar na igreja, provação. Um filho desviado, uma filha desviada, brigas constantes dentro de casa, desentendimento com alguma pessoa na igreja. São provações que Deus permite a gente passar. O que isso vai fazer a partir de nós? Paciência, amor.
A gente diz tanto que ama a Deus. Se a gente ama a Deus, a gente tem que amar o nosso próximo também. Aí Deus permite uma tribulaçãozinha lá dentro de casa, no departamento que você está trabalhando, um desentendimento entre amigos e irmãos. Para quê? Para Deus trabalhar a tua paciência, para Deus trabalhar o teu amor, para Deus trabalhar a tua capacidade de perdoar. É aprovação. Qual é o objetivo da aprovação? Provar a fé, produzir perseverança e amadurecimento espiritual. Você tem que crescer, eu tenho que crescer, a gente tem que crescer. E a aprovação faz isso. Tentações. As tentações são diferentes, né? A aprovação tem o intuito de nos aproximar de Deus. E a tentação? A tentação tem um intuito diferente, né? Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações. Tentações internas ao pecado ou externas que despertam desejos carnais, que visam levar o crente a desobedecer a Deus, sempre ligados a escolhas morais e espirituais. A tentação quer nos levar a desobedecer a Deus. Aonde a tentação surge? Aqui dentro. E em algumas ocasiões, o inimigo da nossa alma pode prover alguma coisa que vai mexer aqui dentro. Sempre no intuito moral, aquilo que é certo, aquilo que é errado, das coisas espirituais. Olha lá exemplos práticos que eu trouxe aqui. Desejo de mentir. Aqui dentro, desejo de mentir, para se livrar de uma consequência. Você fez alguma coisa errada, você sabe que é errado. Aí o que você prefere fazer? O ser humano prefere fazer? Mentir. Preciso me safar disso aqui. Peguei esse microfone aqui e quebrei. Alguém viu que quebrou? Eu não vi, não. Nem sei. Não estava nem aí ontem. E foi o fulano que meteu a mão no microfone e quebrou. Para se livrar de uma consequência, ou parecer melhor aos olhos dos outros, né? Aí mente. Sentir inveja ou cobiça pelo que a outra pessoa tem. As tentações são aqui, internas. Sentir inveja, cobiça. A cobiça é querer ter o que o outro tem. A inveja é você ver que o outro tem e você querer que o outro não tenha aquilo que ele tem. Você entendeu? Ou não? Você não tem um microfone. Eu tenho um microfone. Está aqui na minha mão. A inveja é você olhar para mim e dizer o seguinte: ele não merece ter esse microfone. Se eu não tenho, ele também não pode ter. Eu não tenho, ele também não vai ter. Esse sentimento surge, sabe aonde? Internamente. E pode acontecer com qualquer um de nós. Dinheiro. Pela quantidade de dinheiro que o outro tem, aí pode sentir cobiça, o desejo de ter. Ou inveja, que ele perca tudo e ela perca tudo e não tenha mais nada. Posição. Ela está num cargo, ele está num cargo, eu quero esse cargo. Ele não vai ficar, ela não vai ficar, porque eu não vou permitir. Sangue de Jesus a poder. Aparência. E fulana,
O rosto dela parece até um pêssego. Sai para lá, olho gordo. O carro, a casa, enfim. Sentir inveja ou cobiça, isso aí vai longe, tá? Pelo marido que você tem. Pela mulher que você tem. Olha, cuidado, hein? Fica fazendo muito propaganda para você ver o que vai te acontecer. Dá a boquinha para Jesus. Na roda de amigos, meu marido é maravilhoso, meu marido... Vigia, crente. Minha esposa é maravilhosa. Vigia, crente. Coração do outro é terra que você não conhece. Tentação acontece aonde? É uma pergunta, gente. Tentação acontece aonde? Hã? Oi? Eu sei que a gente está cansado, né? Viemos do trabalho, né? Pô, tá gostoso, climinha de montanha, mas vamos falar, tá com fome, né? Daqui a pouco vai ter ali um negócio para a gente dar uma beliscadinha. Vamos falar, a tentação acontece aonde? Dentro de nós, internamente, né? Vontade de assistir ou consumir conteúdos imorais. Pornografia. Vem da onde? Aqui, ó. Tua carne, tua natureza humana. Externamente, Satanás pode instigar, jogar um gatilho. Está nas redes sociais, viu alguma coisa? Sai fora. Se você focar, você vai lá e vai cair nesse pecado. É uma tentação. Não é só para o homem não, é para a mulher também, tá? Homem e mulher. Vigia. Você sabe que isso desagrada a Deus. Corre disso. Corre. Fofocar ou falar mal de alguém. Tentação. Tentação. Especialmente quando você se sente magoado ou rejeitado. Fulano fez alguma coisa comigo. Estou me sentindo tão rejeitado, estão me deixando de lado na igreja. Aí vai lá fazer fofoca. Vai querer fazer o clubezinho da Luluzinha. Mas é uma percepção que você está sentindo. Você sabe se é real? Estou sendo rejeitado. Ai, meu Deus. Joaninha, fulano está me rejeitando. E eu fiquei sabendo que ele também não gosta de você não, tá? Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. Oh, Jesus. Aqui é tudo exemplos imaginários, tá? Será que é real? Guardar mágoa ou planejar vingança. Eu não sabe o que ele fez comigo. Se levantou contra a minha vida, estou amolando a faca. Eu vou pegar, eu não vejo a hora. Deixa dar mole, eu vou pegar, eu vou ver só. Eu não consigo olhar para a cara de fulana. Para mim morreu. Você está mal. Precisa nascer de novo. Porque quem não ama o seu irmão, não tem vida em si mesmo. Quem não ama o seu irmão, é alguém que carece do amor de Deus na própria vida. A tentação está aqui dentro.
Aconteceu alguma coisa com a tua vida, não permita que a mágoa domine teu coração. Não diga, eu nunca mais vou olhar para a cara dele ou para a cara dela. Isso não é de Deus. Não pare de cumprimentar e de falar com seu irmão, não. Vença isso em nome de Jesus. Não queira se vingar de ninguém, não. Vai para o perdão, exercite o perdão. Tentação interna. Tentação é aqui interno. Qual outro exemplo? Negligenciar a oração, leitura da Bíblia, por distração ou preguiça. Não tirar um tempinho para você orar, para você fazer leitura, para você ouvir um louvor, para você ouvir uma pregação. Não é só quando você vem na igreja, não. Você precisa estar em contato diariamente com Deus. Qual é o objetivo da tentação? O objetivo da tentação é levar a gente ao pecado e se afastar de Deus. Esse é o objetivo da tentação. O objetivo da tentação é esse. Aí Tiago vai dizer essa promessa aqui maravilhosa, né? Feliz é aquele que suporta com paciência provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida. Oh, glória a Deus, né? Tiago usa aqui uma metáfora para descrever uma recompensa eterna espiritual. Você será recompensado, meu irmão. Você não está sendo trouxa, você não está sendo um crente quadrado, você está sendo alguém que ama a Deus, e Deus vai recompensar toda a sua dedicação, todo o seu esforço para servir a Deus. No contexto cultural da época, as coroas eram símbolos de vitórias em competições, como os Jogos Olímpicos. Da mesma forma, Tiago afirma que aqueles que perseveram nas provações e tentações, mantendo a fé, serão recompensados com a coroa da vida. Tem uma recompensa para cada um de nós. Nós receberemos a coroa da vida. Por quê? Deus prometeu àqueles que o amam. Deus prometeu. Deus é fiel à sua palavra, e a promessa de uma coroa da vida é uma das promessas mais preciosas aqui da Escritura, da Bíblia. Ele promete a vida eterna, mas essa promessa é condicional. Por que ela é condicional? Porque essa promessa só vai ter validação para aqueles que amam a Deus. Bem-aventurado é aquele que passa a provação e a tentação, persevera, fica firme na fé. Eles vão ser recompensados, receberão a coroa da vida, porque Deus prometeu àqueles que o amam. A gente persevera, a gente passa pela prova, pela tentação, porque nós amamos a Deus, nós amamos a Ele, e quem ama a Deus será recompensado por Ele. Aqueles que o amam, né? O amor de Deus, ele é o fundamento da nossa vida, né? Da vida cristã. Aí Jesus vai dizer assim, ó: se me ama, vocês guardam os meus mandamentos. João 14,15. O amor a Deus, ele é expresso pela obediência e pela fé persistente em tempos de provação. Você ama a Deus? Sim ou não? Se você ama a Deus, você tem que guardar a sua palavra. Guarde a sua palavra. Tenha essa palavra no teu coração. Faça como Davi: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jesus, me ajuda. Eu sou ser humano limitado, tenho fraquezas, eu tenho falhas, limitações, mas me ajuda, me dá graça, me dá força. Ó Deus, porque eu quero vencer. Eu te amo, eu quero estar na tua presença. Eu posso ter caído, mas eu me levanto através do sangue de Jesus. Espírito Santo, me ajuda, me dá sabedoria. Eu possa vencer isso para a glória do nome de Jesus. 13, deixa eu andar aqui, né? E quando vocês forem tentados, não digam: essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Quando vocês forem tentados, olha só, quando vocês forem tentados,
A tentação é uma experiência inevitável na vida do cristão. O mais santo tem tentação. O mais santo. Todos enfrentamos. Todos. Ele não diz aqui quando. Ele não diz se, mas quando, né? Indicando que todo cristão enfrentará momentos de sedução ao pecado. Todo cristão. Agora você não pode dizer, né? Eu e você não podemos dizer que essa tentação ela vem de Deus. Tiago vai corrigir aqui um erro comum. A tendência de transferir responsabilidade da tentação para Deus. Lembra lá do Éden? O ser humano, ele sempre tem um impulso de culpar os outros pelas suas falhas. Lembra disso? Lembra lá no Éden? Lembra no Éden? Ó, tem essa árvore aqui, você não pode comer do fruto dela. Ok. Aí a mulher foi lá, a Eva foi lá, começou a conversar com quem não deveria conversar. A queda vem daí. Você começa a olhar, aí para, observa, aí começa a dar ouvidos para quem não é para dar ouvido, e daqui a pouco tu está caído e caída. Aí tá. Aí Deus vem para visitar. Ô rapaz, como é que tu sabe que tu está nu, rapaz? É porque eu comi do fruto da árvore e tal, mas ó, foi a mulher foi a serpente foi a mulher, ó, é uma transferência de responsabilidade. Aí o Adão fala assim, foi a mulher que tu criaste. Ele é audacioso. Ele está falando, a culpa é tua, Deus. Tem gente que é assim, eu só caí porque o Senhor deixou isso aqui acontecer. Não, a culpa é tua, a responsabilidade é tua, é minha. É muito fácil jogar a culpa no outro. É o meu pai, é minha mãe, é o meu chefe, é o meu pastor, é o meu líder, é o meu departamento, é todo mundo. Não é, você não tem culpa nenhuma, né? Alecrim dourado. Deus nunca é a fonte da tentação maligna. Nunca. Deus nunca é tentado a fazer o mal. Deus é absolutamente santo. Lembra lá de Isaías 6? O que os seres angelicais cantavam uns para os outros? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é santo, 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 Deus é santo. Deus é santo. Deus é absolutamente santo. Olha Abacuque 1,13, o que vai dizer, né? Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a injustiça. E ele mesmo nunca tenta alguém, né? Deus prova a fé, mas não tenta para o mal. Ele pode permitir situações de teste, como fez com Abraão, mas nunca com o objetivo de levar ao pecado. A intenção de Deus nas provações é fortalecer. A intenção da tentação é
destruir. E essa intenção, ela não vem de Deus. Deus não quer nos destruir. Deus quer nos fortalecer. Deus quer nos fortalecer. A diferença: aprovação, teste da fé para o crescimento. Tentação ao mal é uma sedução ao pecado. 14. A tentação, olha de onde vem, né? A tentação, olha aí. Tiago, ele descortina tudo. De onde vem a tentação? A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. A tentação vem do próprio desejo nosso, né? É um forte anseio por algo pecaminoso, fora do propósito de Deus. Tiago está ensinando que a tentação, ela nasce aonde, gente? Nasce aqui, ó, interno, dentro de nós. O problema não é o mundo externo em si, mas é a resposta interior aos estímulos externos. Externamente o mundo vai dizer para mim e para você: faz isso aqui é errado, mas não tem problema não, o ser humano é assim. Aí dentro de você, internamente, já te seduziu e está querendo te arrastar. Aí você começa a perder os seus valores e dá luz ao pecado dentro de você mesmo. Como é que você está respondendo aos estímulos externos que vêm diante da sua vida? Vai aqui, emite uma nota falsa. Age na ilegalidade. Mente. Viva na fornicação, no adultério, na sensualidade. Provoque desejos carnais no outro. Tenha um palavreado, aquilo que sai da tua boca, cheio de mentira, de engano. Fale palavrão à torta e à direito mesmo. É o estímulo externo. E o que está dentro do nosso coração? O que a gente vai responder? A gente tem que responder: não, eu não posso. Eu sirvo a Deus e temo ao Senhor. Eu quero me afastar da fofoca, da intriga, da corrupção, da desonestidade, da inveja, da cobiça. Eu quero me afastar de tudo aquilo que corrompe a minha fé. Eu quero estar diante de Deus. Tiago está falando de onde vem. A tentação vem de nossos próprios desejos. Somos nós que sentimos. Aquela coisa forte que vem dentro de nós. Quando você sentir que alguma coisa forte está vindo dentro de você, peça ajuda a Deus. Quando vier aquele desejo de falar mal do teu irmão, morda a língua. Mate o desejo. Esse forte desejo, a tentação vem de nossos próprios desejos. Olha o que o desejo faz, hein? Que nos seduzem e arrastam. Tiago vai usar aqui duas metáforas, uma da caça e outra da pesca. Seduzir no grego é a ideia de atrair com uma isca, como um pescador engana o peixe. A tentação está lá de dentro dos nossos próprios desejos carnais. Eu e você somos seres humanos, participamos da raça humana. E essa raça humana, ela tem desejos pecaminosos que é lá dentro do nosso coração. Os desejos que estão lá dentro, esses impulsos que estão lá dentro, latejando. Sabe o que ele vai querer fazer comigo, com você? Seduzir e arrastar. Vai jogar uma isca. Aí lá dentro
Vai fazer como o pescador faz, amarra a minhoca lá na vara de pescar e joga lá no meio do mar. Daqui a pouco vem um peixinho despretensioso, ele olha aquela minhoquinha, opa, é uma comida, e vai lá e mete o bocão. Quando mete o bocão, é puxado à superfície e vai ser morto, e vai ser frito, ou assado, ou cozinhado na panela. É isso que o teu desejo e o meu desejo tenta fazer conosco a cada dia. Ele quer te seduzir. É o diabo da tua carne e da minha carne, a minha natureza humana. É lógico que a gente sabe que o diabo também tenta-nos com algumas coisas, mas ele não tem o poder de tomar a nossa vida e dizer faz. Isso é mentira. Sou eu que faço. Eu, você que faz. A tentação nasce aqui dentro dos nossos próprios desejos, em que a gente é seduzido e o outro arrastado, ser puxado com força contra a razão, dominado por atração. O teu desejo quer te dominar. Como é que a gente vence isso, gente? A tentação. A gente vence isso se mantendo cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. A gente vence isso cheio do Espírito Santo. Cheio. Como é que você é cheio do Espírito Santo? Buscando a Deus. Você não é cheio do Espírito Santo negligenciando a oração, a palavra de Deus. Você não é cheio do Espírito Santo negligenciando os cultos de adoração a Deus. Você não é cheio do Espírito Santo quando você deixa a comunhão dos santos. Você não é cheio do Espírito Santo se você deixar disciplinas espirituais. Você não será cheio do Espírito Santo. Para ser cheio do Espírito Santo, você tem que dizer: Senhor, domina a minha vida, todas as áreas da minha vida. Espírito Santo, enche a minha vida. Eu tenho prazer em te adorar, eu tenho prazer em estar na tua presença, eu tenho prazer em te glorificar, eu tenho prazer de vir para os cultos, eu tenho prazer em orar, eu tenho prazer em ouvir louvor, eu tenho prazer em manter comunhão, eu tenho prazer em perdoar, eu tenho prazer, meu Deus, de estar na tua presença. Enche-me com a tua presença. Essas tentações estão acontecendo tudo aqui dentro. Um desejo forte. Desejo forte. E esse desejo forte tenta nos seduzir, nos arrastar, nos dominar para pecar. Aí, Tiago vai agora desdobrando. Primeiro ele traz uma sequência do que acontece aqui dentro. Aqui dentro acontece isso. Aí se a gente der a luz a essas tentações, é o que ele vai dizer aqui no 15. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, o que ele vai gerar? Morte. Esses desejos dão à luz o pecado. Outra metáfora, o que Tiago está descrevendo aqui é como se fosse de um nascimento, para descrever o processo pela qual o desejo se transforma em pecado. A luta interna que eu e você passa, só eu e você sabe o que nós passamos. Cada um é tentado dentro de uma área da sua vida. E você sabe, bobinho ou bobinha. A gente sabe. Mas isso está acontecendo aonde? Aqui dentro, aqui. Quando está acontecendo aqui dentro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que neutralizar o mais rápido possível. Não alimente. Se você alimentar, vai dar ruim.
Vai dar ruim. O pecado quer nascer. Essa metáfora que Tiago está dizendo. Esses desejos dão à luz. Dar à luz é o processo que a mulher dá de nascimento. Deu à luz. Tiago está trazendo uma metáfora aqui para a mesma coisa. Assim como uma criança nasce da mãe, o pecado nasce do desejo interior. Interior. Isso mostra que o pecado não surge de repente, ou por acaso, né? Ele tem uma origem, um processo que começa no coração com desejos desordenados. Então ordene as coisas, coloque em Deus, né? Porque o pecado ele quer dar à luz, né? E quando o pecado se desenvolve plenamente, o desenvolver plenamente aqui vai indicar um processo, ao processo gradual, né? Você está sentindo um forte desejo, o pecado vai te seduzindo, para que você possa fazer aquilo que é errado quer, vai querer te arrastar, te atrair com força, para você fazer aquilo que é errado. E quando ele está nesse processo, ele vai tendo um processo gradual, crescendo. É aí que eu e você precisamos parar. Você está sentindo que alguma coisa está desordenada na tua vida? Você está sentindo que algo está te arrastando para aquilo que é errado, que é pecaminoso? É o momento de parar, pedir misericórdia a Deus, perdão a Deus, presença de Deus, recorrer à vontade de Deus, o querer de Deus. O pecado começa pequeno, mas se ele não for controlado, ele cresce e amadurece, tornando-se parte, olha como isso é danoso, aí ele torna-se parte do caráter e comportamento da pessoa. Quando se vê, a pessoa nem se percebe. Vou falar de um exemplo esporádico. A pessoa nem se percebe, mas sabe como a outra pessoa identifica aquela pessoa? Aí tu está falando, sabe de fulano de tal? Ah, sei, aquela pessoa fofoqueira. O pecado cresceu, nasceu e se torna parte do caráter e do comportamento da pessoa. Ela já não consegue ver mais e saber mais, discernir mais. Ela é controlada pelo pecado. Ela vive na mentira, ela vive no engano, ela vive no pecado. Ela é identificada pelos erros que ela tem. Isso é muito ruim, é muito feio, é com tristeza, né? Fulano de tal é aquele. Eu estou falando um gênero bem neutro para não falar de homem ou mulher. Aquela pessoa fofoqueira. Horrível, né? Vamos lá. O que o pecado faz, gente? Ele vai gerar morte. A pessoa começa muito bem. Cadê fulano? O que aconteceu com fulano? Morreu. Morreu espiritualmente. A morte aqui é uma palavra que ela é carregada de diversos significados bíblicos, né? Morte espiritual. Essa morte final, né? Da separação eterna de Deus. Está lá em Romanos 6, 23. Morte física, consequência do pecado original. Todos nós que estamos aqui, seres humanos, vamos morrer, a não ser que Jesus venha nos levar antes e voltar para buscar a sua igreja. Morte emocional e relacional, a destruição de relacionamentos, de paz, de alegria. A pessoa morre, porque o pecado separa, o pecado sepulta, o pecado culpa, o pecado traz alegria, o pecado traz destruição, gera morte. Não se deixe enganar, meus irmãos, não se deixe enganar.
Tiago aqui faz um forte apelo para os cristãos, para que eles não sejam confundidos ou iludidos. Não se deixe enganar. Meus amados irmãos, reforçando aqui o teor de fraternidade e irmandade que ele tem, né, com os irmãos. 17, toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes do céu, né? Nele não há variação nem sombra de mudança. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, né? Todas as coisas boas, os dons, as bênçãos, as provisões, elas têm origem em Deus, é do alto, refere-se ao Pai Celestial, enfatizando que o bem absoluto, ela não vem do mundo, ela não vem dos homens, mas ela vem de Deus. É Deus que te abençoa, é Deus que traz provisão, é Deus que abre a porta, é Deus que traz bênçãos, é Deus que distribui dons, é Deus, é Deus, é Deus. Deus dá completo, sem defeitos. Vem da onde? Do Pai que criou as luzes do céu. Que coisa extraordinária, né? A criação das luzes no céu, sol, lua, estrelas, constelações, galáxias. Sabe de onde vem? Vem do Pai que criou tudo isso. Tudo isso, tudo isso. Sabe para que isso? O que Tiago está fazendo aqui? Está trazendo um destaque na grandeza, no poder e na soberania de Deus. Deus é o Criador do universo, sustentador da vida e a fonte suprema de tudo aquilo que é bom para a nossa vida. É Deus. Em Deus não há variação, nem sombra de mudança. Deus, Ele é perfeito. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Deus é perfeito. O ser humano é imperfeito. Deus, Ele é perfeito. Deus é perfeito. Deus é perfeito, Deus é constante e Deus, Ele é fiel. Fiel. Ao contrário do ser humano, né? Nós somos imperfeitos, nós somos inconstantes e nós somos infiéis. Deus não muda e nem oscila no seu caráter, né? Suas promessas ou na sua bondade. Se Deus prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. É a promessa de Deus, Ele cumpre, porque Ele não é homem para mentir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E ponto final. Por quê? Porque Deus não muda. Ele não tem uma sombra de mudança. Ele não tem alteração. (18) para a gente terminar. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Por sua própria vontade. Essa é uma ação de Deus e é uma ação voluntária e soberana. A expressão indica que a regeneração, esse novo nascimento, você e eu que éramos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, que estávamos distante de Deus e Deus nos salvou, nos fazendo agora uma nova criação, regenerados. Tudo isso é uma decisão livre e graciosa de Deus. Foi Deus que resolveu enviar o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos dar vida eterna e nos libertar do pecado, transformando a nossa vida. É uma ação voluntária e soberana de Deus. O que a gente tem que fazer? Dar glória a Deus por isso.
Deus é bom e é maravilhoso, né? Deus é bom e é maravilhoso. Deus é bom e é maravilhoso. Deus é bom, Deus cuida, Deus nos ama. Ele fez isso pela sua própria vontade, né? Ele nos gerou. É o nascimento, né? Nascimento espiritual. Como é que vai ser isso, Jesus? Eu vou ter que entrar novamente lá na barriga da minha mãe para nascer de novo? Não, Nicodemo. Você tem que nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Você tem que nascer de novo. Você tem que deixar que o Espírito Santo transforme a sua vida, Nicodemos. Você não pode simplesmente ser uma pessoa adestrada, Nicodemos, mas você tem que ser mudado, regenerado, transformado pelo Espírito Santo de Deus, Nicodemos. É nascer de novo, por meio da sua palavra verdadeira, né? O instrumento, qual é o instrumento de regeneração, né? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A palavra aqui não é apenas a palavra, a fala humana, né? Mas é a palavra de Deus, que é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e que é apta para discernir as intenções do coração do ser humano. É a palavra de Deus. Somos regenerados através da palavra. É a palavra de Deus que muda. Não é a palavra do homem, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus que transforma o coração do ser humano, que muda o ser humano, que transforma o ser humano, que faz ele ser uma nova pessoa, com uma nova identidade. Viciado, drogado, alguém à margem da sociedade, hoje, homem de Deus, mulher de Deus, transformado, liberto, uma nova criação, uma nova pessoa. Como é que pode te conhecer assim e você está dessa forma? Só Deus pode fazer isso, é verdade, só Deus faz isso. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. A expressão aqui, primeiros frutos, ou primícias, né? Tem a origem aqui nas tradições judaicas, onde os primeiros frutos da colheita eram dedicados a Deus como um símbolo de gratidão e consagração a Deus. Tiago, quando escreve isso aqui, ele está indicando que os crentes regenerados são a primeira parte da nova criação de Deus, que Deus está realizando no mundo. Nós estamos aqui como essa primeira parte da nova criação que Deus está realizando neste mundo. Aqui no Complexo da Maré, na Vila do Pinheiro, no Vinde a Ceifa, há uma parte dessa nova criação que foram regenerados, transformados, são uma nova criatura em Cristo Jesus, que são algo de gratidão, que são consagração a Deus, como os primeiros frutos a Deus. Isso mostra um status especial e uma responsabilidade, né? Os cristãos são a evidência inicial da ação redentora de Deus no mundo. Quando olham para mim, para você, identificam que nós somos pessoas transformadas pelo Evangelho. E que nós estamos participando dessa redenção que está acontecendo no mundo. Isso traz uma responsabilidade para cada um de nós, né? Mas também sugere a esperança de uma colheita futura, ou seja, mais pessoas sendo regeneradas e entrando no reino de Deus. Vão olhar para mim e para você. Eu quero ser igual a você. Eu quero ter o teu Deus. Eu quero ter essa alegria que você tem, essa paz que você tem. Eu quero ter essa mudança que você teve na tua vida. Você é diferente, a tua fala é diferente, o teu jeito é diferente. Quando você chega, eu sinto uma paz, eu sinto algo de Deus. Você é uma pessoa diferente. Eu quero ser igual a você, porque você tem a referência de Deus na sua vida. E eu quero esse Deus também na minha vida. Concluindo, diante das provações e das tentações e das incertezas da vida,
Tiago nos lembra que Deus é a fonte de toda sabedoria, fidelidade e recompensa eterna. Ele não nos abandona no meio das lutas. Pelo contrário, Ele está sempre pronto a nos ouvir, nos sustentar, nos fortalecer, se o buscarmos com fé verdadeira e coração íntegro. Não se engane, as provações moldam, mas as tentações corrompem. A diferença está em como nós reagimos. O que nasce da carne leva à morte, mas o que vem de Deus gera vida e vitória. Por isso, permaneça firme, mesmo quando tudo parecer abalado na sua vida. Não negocie sua fé por um conforto temporário, nem sua integridade por prazeres passageiros. Aqueles que suportam com paciência e amam a Deus, acima de tudo, receberão não apenas recompensas terrenas, mas a coroa da vida, a herança dos que vencem. Lembre-se, Deus não muda, nele não há sombra de variação, sua bondade é constante, e sua palavra é a verdade que nos gera de novo para uma nova vida. Não viva como uma onda levada pelo vento, viva como um fruto gerado pela palavra, firme, fiel e pronto para vencer. Até a próxima quarta e que Deus nos abençoe.